projeto Referências é a maior iniciativa já desenvolvida para a gestão de informações do esporte de alto rendimento, que é organizado em torno de 8 grandes dimensões. No programa de hoje, vamos conversar com atletas, dirigentes e treinadores a respeito da dimensão que trata de atletas e profissionais do esporte. O esporte ele nasce dentro da atividade física na educação física. Ele é só uma ferramenta dentro da educação física. As aulas de educação física diminuíram muito. Então a gente vê que as crianças estão com déficit motor na sua formação grande. Então esses projetos vêm nos auxiliar a que quando esses meninos ou meninas cheguem no clube, eles estejam um pouco mais de coordenação motora para poder se desenvolver dentro da modalidade. Que as aulas de educação física melhorem a aptidão aeróbica, a flexibilidade, a força e resistência abdominal, a composição corporal, velocidade, agilidade, força de membros inferiores e superiores, que é uma obrigação do professor de educação física na escola. Em primeiro lugar, é importante que esse educador físico ame o esporte e entenda exatamente a função social, a função pedagógica, a função para a saúde, a função para o lazer do esporte. É importante também os projetos esportivos sociais. Aliás, isso no Brasil tem sido feito bastante, tanto pelas entidades privadas e públicas, como o projeto Segundo Tempo, por exemplo, que é um grande exemplo de projeto, social do esporte, e isso tem revelado realmente alguns atletas já para as nossas equipes olímpicas brasileiras. A gente está falando aqui de resultados, o top do esporte olímpico e paralímpico, né? Mas a gente tem que voltar os olhos ao mesmo tempo para a base. Não adianta a gente fazer essa coisa muito sofisticada e não se trabalhar embaixo. Nunca deixar de trabalhar a base, inclusive com essas ferramentas, dá meio para isso, que a gente tem mapeado todos os projetos de detecção de talentos, né? Que é importante contribuição para a longevidade do esporte, que eu falei, não só de se viver do esporte, mas manter o esporte vivo, porque essa melhoria de gestão vai chegar numa gestão melhor também desses projetos de incentivo à base, que vão ser nossos futuros craques, né? Tudo começa com uma ferramenta chamada planejamento estratégico, onde a gente busca elencar uma série de metas a serem atingidas, e uma delas pode ser o desenvolvimento, do atleta para o rendimento. Mas tudo começa na base. No caso dos eventos educacionais, são eventos que acabam sendo seletiva, para algumas competições nacionais, A partir do momento que a gente tem essas competições no estado, competições regionais, a gente identifica campeões, para que esses campeões possam futuramente participar de etapas nacionais que qualificam esses atletas a concorrer à Bolsa Atleta do Ministério do Esporte, Tem todo um processo para que a gente consiga desenvolver aí talentos esportivos, O COB tem um levantamento que 50% da delegação brasileira que participou dos Jogos de Inverno, veio desses Jogos Escolares. Eu comecei muito cedo, comecei com 6 anos por lazer e depois eu participei da primeira competição escolar, paralímpica, e lá eles descobriram que existia eu. Em 2011 para 2012, os técnicos da seleção paralímpica me convocaram para a seleção paralímpica pela primeira vez. Associações, federações e confederações esportivas são entidades responsáveis por coordenar, reunir e organizar atividades do esporte de rendimento por todo o Brasil. Também é o papel dessas instituições acolher e auxiliar os novos talentos esportivos. Neste próximo bloco, iremos compreender melhor a relação entre as entidades esportivas e os atletas em formação. A criança primeiro inicia o esporte na escola.
depois ela procura, quando se destaca, uma escolinha, um clube, e aí se direciona para esses locais, são chamados já centros de excelência de cada uma das modalidades. Então o importante, a federação, é estar em contato com todos esses setores que desenvolvem o esporte. Como fazer a transição dessas crianças talentosas da escola para o clube? Isso não é tão fácil como parece, né? Porque as estruturas são distintas. Mas é preciso, e referências têm apontado caminhos para isso, né? Mapear quem são essas crianças. E aí, então, ter um projeto de encaminhá-los para os clubes para que eles possam ter uma carreira esportiva de sucesso. Qualquer entidade pode aparecer aqui na União e se oferecer para trazer os seus alunos e a gente fazer um estudo se eles têm condições de entrar em alguma atividade ou super competitiva, né, ou não competitiva. Talvez mais adiante consiga entrar para um alto rendimento. Eu vejo que precisa muito hoje as federações esportivas, né, para que a gente possa alinhar calendário esportivo com calendário estadual, né, para não ter o conflito de daqui a pouco o atleta ter que optar por participar de um evento do estado ou um evento da federação, para que em comum acordo a gente possa alinhar essa parte esportiva, para que a gente possa ter um crescimento esportivo. Eu tive um ótimo esporte na escola, eu tive muita sorte, vi ótimos professores, mas as minhas escolas não tinham instalações. Então, já pegando o link da tua pergunta, fazer essa junção escola-clube. Tem muitos clubes ociosos e a escola está lá com aquela criançada, professor abnegado e interessado e tal. Às vezes não se junta uma coisa a outra para poder que exista uma aula de educação física e aprendizado de esportes, né, para poder criar um melhor desenvolvimento aí das modalidades. O projeto de referências, do qual eu tenho orgulho de fazer parte como coordenador da área de talentos esportivos, é um projeto imenso que dá uma visão global do esporte brasileiro, tanto no esporte paralímpico como no esporte olímpico. A vida do atleta, as dificuldades que ele tem, o apoio que ele recebe, as questões de formação, as questões médicas, as questões de treino, os treinadores. É um dos maiores, melhores e mais interessantes projetos de diagnóstico do esporte brasileiro, que permite realmente aos políticos do esporte criarem políticas sérias e pertinentes. Ter os dados, né, do atleta desde dele jovem, ele vai te dar um parâmetro para te poder ver o desenvolvimento daquele atleta nas diversas variáveis que tu está avaliando, para poder ver como é que é a evolução dele, e também quando depois que ele já estiver no alto rendimento, tu poder usar os dados daquele atleta quando ele era mais novo para usar de padrão para poder comparar com aqueles atletas que estão surgindo. Com essa ferramenta que foi criada para o projeto, se pode fazer cruzamentos, esse que é o grande tchan desse projeto, né? Que pode auxiliar com esse cruzamento de informações, auxiliar na tomada de decisão e saber o que está se aplicando de dinheiro, se tal material vale a pena, o que ele gerou. Pode-se fazer tanto tipo de cruzamento tão sofisticado que se pode saber, inclusive, se está se caminhando na direção certa, né? Que é, na verdade, essa tomada de decisão na gestão que a gente espera que melhore, que possa auxiliar muito esse BI, né, como a gente chama, Business Intelligence, para esses gestores esportivos. O futuro do esporte olímpico no Brasil vai ter que ser um trinômio, né? Clube, a academia, né, a universidade e um incentivo público, o governo podendo ajudar nesse sentido. E eu acho que projetos de pesquisa que venham trabalhar dentro do clube, com a realidade do clube, acho que essa união vai ser importante para cada vez mais nós desenvolvermos os nossos atletas, nós dando os recursos físicos, né, e de estrutura, e a universidade entrando com conhecimento, né?